Meus irmãos, boa noite, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária dessa noite com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A leitura de hoje será Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão, para saciar as exigências de sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir, no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes atendidas com carinho no curso dos anos podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que não partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuirmos a graça de conter com pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Vamos orar. Mestre amado Jesus, rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade, assistência aos irmãos que se encontram em estado de necessidade, inspiração ao irmão palestrante e, quanto a nós, torna-nos receptivos às boas energias e aos teus ensinamentos. Agora, meus irmãos, passo a palavra para o irmão a quem caberá a exposição dessa noite. Que assim seja. Olá, amigos e amigas de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos a este espaço de divulgação franca e honesta da doutrina espírita. A convite da casa a que saudamos, fomos então estimulados a entretecermos algumas considerações acerca do tema Jesus e a atualidade. Tema esse inspirado na obra de mesmo nome, da série psicológica de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Dito isso, que o Senhor seja conosco, clarifique as nossas consciências e que seu amor seja abundante em nossos corações hoje e sempre. Como dissemos, o tema sugerido para este encontro é Jesus e a atualidade. Vivemos, por certo, tempos muito difíceis, marcados por circunstâncias que de alguma sorte desafiam os mais modernos e experientes especialistas das diversas áreas do conhecimento, desde aquelas que tangenciam as ciências sociais, atingindo as ciências exatas, o campo das artes e tantas outras que são conquistas progressistas do conhecimento humano.
É fato que, analisando o contexto da própria história, da antropologia e também da biologia, podemos constatar que somos todos os animais mais aperfeiçoados em a natureza. Isso porque temos a capacidade de, através de nossa cognição, de nosso raciocínio, modificar o ambiente em que nos encontramos, adaptando de acordo com as nossas necessidades. Daí o fato de antigas áreas desérticas em Israel, por exemplo, tornarem-se pomares frutíferos de laranjas. Dos processos já conhecidos de dessalinização, que tornam a água do mar salgada em água doce, potável. E tantos outros mecanismos que atestam a nossa condição de evolução, pelo menos no que se refere à técnica e à ciência. Estas capacidades em torno da adaptação do ser humano aos diversos habitats, aos diversos ambientes, faz com que ele se projete no topo da cadeia alimentar. Somos, portanto, os animais mais avançados e aperfeiçoados na escala zoológica, que é um ramo da biologia responsável pelo estudo dos animais. Mas é claro que todo este avanço, de alguma sorte, se fez acompanhar com as conquistas da técnica, da ciência e de tantas outras áreas. O homem, ao longo dos tempos, foi capaz de devassar as fronteiras do macrocosmo, identificando aquilo que, de alguma sorte, circunda o universo. Descobrimos uma série de astros, milhões de sóis, buracos negros e tantos outros fenômenos astrofísicos que nos deslumbram até hoje. Temos sondas no planeta vermelho, Marte, e em tantos outros do sistema solar e para além dele. E tudo isso representa uma conquista científica de elevada monta. Mas não somente isso podemos perceber. As conquistas também referentes ao microcosmo fazem parte do nosso contexto de aperfeiçoamento. Porque, de alguma sorte, devassando as fronteiras dos micro-organismos, percebemos a importância dos soros e das vacinas, responsáveis por debelar muitas enfermidades que antes dizimaram grandes porções do globo, a exemplo da peste negra, da peste bubônica, da gripe espanhola e de tantas outras moléstias que afligiram a humanidade em séculos anteriores. Todavia, se então avançamos na esteira da técnica e da ciência, no que se refere ao macro e ao microcosmo, o mesmo não se processa no que se refere aos equipamentos que devemos ter acesso no sentido de lograrmos a plenitude. Porque apesar de nos encontrarmos na sociedade mais cômoda e relativamente mais segura e de maior progresso, ainda nos debatemos com questões muito simples, de foro ético, por exemplo, ou da mera satisfação diante das ocorrências cotidianas, o que, por sua vez, tem nos arrastado para os desvãos da criminalidade, da drogadição, ou até mesmo do autocídio, do suicídio, que tem também atingido jovens e crianças, infelizmente, demonstrando que ainda nos encontramos desequipados no que se refere a este aparelhamento psíquico responsável por nos fazer compreender as ocorrências que nos cercam de uma maneira mais positiva, construtiva e também edificante.
Por isso, na obra O Homem Integral, que é também uma das componentes da série psicológica, a veneranda Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, irá asseverar com muita profundidade que o grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento. Não apenas a identificação de suas necessidades imediatas, fugidias, mas de sua realidade emocional, de suas aspirações legítimas de conteúdo espiritual e de reações diante de ocorrências do cotidiano. Estas obras nos foram fornecidas no século XX, mas trazem um conteúdo de profunda atualidade, porque até hoje permanece a necessidade do autodescobrimento, do autoconhecimento. Porque, como dissemos, ainda nos debatemos com questões muito simples e pequeninas da existência. Nos deixamos arrastar pelos desvãos das satisfações fugazes, nos esquecendo de nossa essência, de natureza espiritual. E diante dos problemas e das adversidades, demonstramos reações que muitas vezes beiram a selvageria, atestando a nossa condição de certa irracionalidade no que se refere aos fenômenos da natureza. Por isso, parece-nos um contrassenso, porque apesar de estarmos na posição mais elevada, zoologicamente falando, ocupando o topo da cadeia biológica, ainda não somos capazes de nos satisfazer. Modificamos o ambiente em que vivemos, muitas vezes à custa de nós mesmos ou da fauna e da flora, e então, mais tarde, depauperados mecanismos naturais, vamos sofrer, criando certos artificialismos para justificar nossa sanha de progresso. E isso, é claro, mais atesta a nossa condição de imaturidade emocional, a nossa fragilidade psicológica diante dos conteúdos psíquicos, diante desta necessidade em torno do autoconhecimento. Algo que não somente é trazido pela veneranda Joana de Ângeles, mas também por Emmanuel, através de Chico Xavier, quando nos diz que enquanto a criatura humana não adquire consciência acerca de si mesmo, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, de quase racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. O que vai ratificar exatamente o que expôs a veneranda e nós outros, nessa tentativa de ilustrar esse contexto tão atual da existência humana. Marcado, portanto, pelo indivíduo, pela criatura que, não conseguindo se satisfazer, arma-se do poder da fortuna, sem contudo se planificar, alcançar a verdadeira felicidade. Em uma análise acerca do século XXI, o pensador e também filósofo francês Charles Melman irá, com muita categoria, afirmar que estamos diante de uma era do gozo, marcada, portanto, por uma necessidade muito célere e imediatista de alcançarmos a satisfação, mesmo que a custo de pesadas consequências. E quando nós observamos os modernos mecanismos midiáticos, as redes sociais, conseguimos facilmente atestar aquilo que nos trouxe no século XX Charles Melman. Porque o fato é que o indivíduo não está conseguindo
sintonizar-se com a sua própria essência. E então, satisfazendo-se, repletando-se com a aparência, busca a fama dos 15 minutos, utilizando-se de mecanismos os mais diversos, a exemplo da nudez, da drogadição, ou até mesmo da disseminação das fake news, as notícias falsas que sempre existiram na forma das calúnias, das mentiras, para então comprovar aquilo que nos atesta o pensador francês. Esta era do gozo é, portanto, marcada por uma corrida desenfreada. O indivíduo ingressa num ciclo vicioso do ter, buscando tudo adquirir sem jamais se satisfazer. E se tem um carro zero, é necessário que também tenha um apartamento, uma casa muito ampla. Mas isso não é suficiente. É necessário também ter uma casa de veraneio, onde possa gozar o verão na presença de amigos. Ainda passagens para locais e destinos calientes, ou até mesmo exóticos diferentes. Conta abastada. Mas tudo isso também não tem contribuído, porque temos observado muitos que, apesar de serem aqueles aquinhoados pelos recursos financeiros, se afligirem diante das depressões, das neuroses, das psicoses e até mesmo buscarem as fugas espetaculares através do suicídio, demonstrando que a fórmula do sucesso, até então apresentada pelo materialismo, não tem sido suficiente para fazer com que o homem encontre objetivo dentro da própria existência, para que ele possa se sentir planificado, mesmo experimentando dores e circunstâncias difíceis, que são naturais, fazem parte da existência de qualquer um de nós. Por isso, é necessário que nós busquemos algum sentido para as nossas existências. E isso nos afirma Viktor Frankl, o moderno psiquiatra, estudioso da psique humana, após uma experiência muito sofrida nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, quando perdeu praticamente toda a família. Viktor Frankl se defrontou com um laboratório a céu aberto. Ali estava grande massa populacional que sofria a carnificina dos nazistas, dos alemães radicais. E então, diante daquele contexto, Frankl começa a analisar os colegas de campo, entendendo que nem todos se lançavam às cercas elétricas para tentar abreviar os próprios sofrimentos, suicidando-se. E isso, é claro, despertou a sua atenção e os indagou acerca desse objetivo, daquilo que então impedia que eles se suicidassem. Alguns diziam que, na verdade, parentes conseguiram escapar e por eles desejavam sobreviver. Outros que guardavam uma fé, uma crença em Alá, em Deus, em Javé, numa força superior ou em alguma crença que de alguma sorte os motivava a manter-se perseverantes, resilientes, dando um testemunho de fé. E outros ainda, que aquele seria um exemplo histórico sobre o que não se deve repetir. Deveriam ser um legado vivo para as modernas gerações. E a partir dessas experiências de campo, no campo de concentração, Viktor Frankl vai então elaborar algo em torno do objetivo da existência, que mais tarde passaria a uma posição de vanguarda,
ocupando a terceira escola de psicoterapia vienense, também conhecida como a logoterapia, a psicologia do sentido existencial. De acordo com Frankl, é preciso que cada indivíduo identifique o seu objetivo na existência, aquilo que a Joana de Ângeles traduz como sendo o processo de autoconhecimento ou autodescobrimento. E então, Frankl vai dizer que todos nós temos certa liberdade, mas que ela deve ser exercida com responsabilidade. Que nossa vida só pode ser dignificada se agirmos de maneira empática e também altruísta. Porque ele observava os exemplos do egoísmo nazista, que transcendia para a violência e hediondez. E então a solidariedade que surgia no campo era também uma mola impulsionadora da própria existência. E a partir daí vai dar como exemplo o nosso próprio olho, esse órgão tão sensível e capaz de contemplar inúmeras belezas. O olho, de acordo com Viktor Frankl, tem uma função fundamental na existência humana. Pode observar a tudo, mas não observa a si mesmo, senão através de um objeto reflexivo, como um espelho. E então o olho só tem funcionalidade se ele conseguir observar, acessar os fenômenos que se encontram ao nosso redor. Da mesma forma, Frankl vai comparar o homem. A criatura só é criatura se dispuser a auxiliar, a estreitar laços no sentido de, então, favorecer a cooperação e a solidariedade, convertendo antigos homens e mulheres parede, aqueles que se encastelam em suas próprias questões, isolando-se do convívio social, em homens e mulheres ponte, capazes de perceber que possuem problemas, mas que os outros também, e que muitas vezes a troca de experiências irá permitir a superação destas dificuldades. Portanto, fazemos parte de uma grande família, mesmo que cada um possua uma crença específica ou crença alguma. O importante é perceber que todos somos irmãos em Cristo. E esta proposta de fraternidade é então compartilhada por Viktor Frankl em torno do estudo da logoterapia, dessa necessidade de termos um objetivo que estimule, que movimente a nossa própria existência. Tudo isso, então, para comprovar que devemos sim nos autoconhecer. Que diante das circunstâncias as mais diversas, somos convidados a um testemunho de fé. Porque, afinal de contas, tudo aquilo que possamos elaborar, vencer e transcender dentro deste contexto, há de se acumular no grande arcabouço imperecível das reencarnações. O campo das virtudes é aquele que se agiganta, e a doutrina espírita é a mesma, a nos afirmar que tudo aquilo que nós fazemos em torno do bem será, portanto, o nosso advogado em qualquer parte. E que jamais poderemos nos eximir a responsabilidade de fazermos o bem sob qualquer tipo de desculpa ou justificativa vã. Porque a esse respeito, na obra básica inaugural de O Espiritismo, o Livro dos Espíritos, na consigna 621, Allan Kardec tem a oportunidade de perquirir, de perguntar às entidades angélicas onde estão escritas as leis de Deus. E as vozes celestes o respondem em uníssono, na consciência. Daí a importância de devassarmos os painéis conscienciais, mergulhando profundamente em nós mesmos
identificando as nossas próprias mazelas, as circunstâncias que nos afligem, que nos fazem sofrer, que nos rebaixam, tornando a nossa vida muitas vezes indigna, facultando uma tristeza ou até mesmo uma melancolia. E a vitória sobre si mesmo, que é o grande desafio de nossas existências, só se faz à medida que adquiramos consciência. Algo que o mesmo codificador Allan Kardec vai analisar quando do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos. Quando então vai nos asseverar que reconhece-se o verdadeiro cristão, que também o é na sua acepção mais clara, o verdadeiro espírita, pelos esforços que empreenda para superar as suas más tendências e más inclinações. E isso, é claro, nós só poderemos fazer adquirindo consciência. Quando nós padecemos de alguns sintomas desagradáveis ou temos algum tipo de moléstia, procuramos um especialista para que seja feito um diagnóstico e, a partir daí, um tratamento que possa sanar, restabelecendo saúde aos nossos organismos. Da mesma forma, no que se refere à consciência. A partir de uma revisão de atos, de posturas cotidianas, poderemos então perceber aquilo que não é bom, modificando, assim como também percebendo aquilo que é bom, replicando, repetindo, servindo de exemplo para aqueles que se encontram ao nosso redor. É só identificando as nossas vicissitudes, os nossos equívocos, as nossas mazelas, que poderemos de maneira mais efetiva modificar as nossas próprias existências, refreando os nossos vícios, para que desta forma ingressemos não no ciclo vicioso do ter, ressequido em si mesmo, incapaz de nos planificar, de nos satisfazer, para então acessarmos o ciclo virtuoso do ser que somos, do espírito que anima a matéria. Porque ao defrontarmos, ao nos apresentar a um espelho, devemos perceber não somente um aglomerado de trilhões de células que se multiplicam e que morrem todo dia, mas também um espírito que merece e deve ser nutrido. Não por acaso, a seu tempo, disse Jesus, que era necessário não somente o pão que alimenta o corpo, mas também aquele que promana, que provém de Deus, para nutrir, alimentar também o nosso espírito, carente de boas notícias, de boas palavras, de boas ações, mas que pode, a partir do exercício do livre-arbítrio, da vontade bem direcionada, executar grandes feitos, reparando os antigos equívocos, cobrindo a multidão de pecados através da força impulsionadora e imperecível do amor, imbatível amor. Portanto, é a partir deste conhecimento que vamos então perceber a nossa essência espiritual. Porque somos espíritos imortais, experienciando na matéria o necessário para a nossa depuração, para o nosso burilamento. Portanto, não podemos perder a oportunidade. Não podemos nos vitimizar, acreditar que somos, então, aqueles que padecem as injúrias do mundo, que não têm sorte. Mas, ao contrário, identificarmos-nos
como agentes de transformação, entendendo que tudo aquilo que se espelhe em nossa realidade, quer seja na forma da bem-aventurança, da felicidade ou da desventura, da infelicidade, faz parte dos painéis conscienciais da própria criatura, que também foi algo analisado por Allan Kardec na mesma obra de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando então vai fazer um recorte acerca das causas dos sofrimentos. E então o codificador vai estabelecer que é necessário que nós vislumbremos a atual existência, buscando nela as causas de nossas dores, de nossos padecimentos. E que se não conseguirmos encontrar na atualidade essas causas sofríveis, por certo, elas estarão radicadas, estarão enraizadas em nosso passado. Que não é necessário saber quem fomos, mas é importante estancarmos este rio caudaloso dos equívocos, dos erros, para que então possamos beber dessa fonte fecunda que é o nosso verdadeiro Espírito, nos motivando a uma transformação mais efetiva, gloriosa e, é claro, representante de uma felicidade que há de nos acompanhar por todo sempre. Portanto, é nesse contexto delicado e até mesmo tumultuoso que vamos perceber a atualidade do pensamento cristão. Se tomarmos como exemplo o momento em que vivemos, da pandemia do novo coronavírus, vamos perceber a importância do Cristo no que se refere à própria empatia, na capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, percebendo que nós podemos sim abreviar o sofrimento alheio, se é claro nos dispusermos a tal. É necessário que nós nos mobilizemos, utilizando os recursos que se encontrem à nossa disposição. A própria divulgação da doutrina, da boa nova do Evangelho, que sofreu também transformações. Se antes nós nos reuníamos nas casas espíritas, agora nós poderemos então nos vincular através dos fios invisíveis, das ondas eletromagnéticas, dos aparelhos móveis. E isso, é claro, não vai nos impedir de ter acesso a uma palavra consoladora e ao mesmo tempo estimulante. E estes mecanismos de progresso são também uma conquista da humanidade. Representam também a utilização dos recursos que a divindade coloca à nossa disposição para que possamos promover o bem. O Cristo já o fizera à sua época, disseminando aquela palavra confortadora através dos discípulos, das preleções no monte, nas praias. E hoje poderemos fazê-lo de nossa própria casa. E esta comodidade representa, portanto, uma conquista. Mas, ao mesmo tempo, se temos toda essa segurança e conforto, não podemos também nos esquecer do nosso esforço, no sentido de, então, conduzirmos o nosso próprio exemplo luminoso, a nossa capacidade de superação também ao outro, para que ele também resista ao mal, para que ele também se supere. Neste mês marcado por ser o mês da prevenção, da campanha em prol da vida e, portanto, do combate ao suicídio, nos lembramos da importância de experienciarmos a vida em sua plenitude.
entendendo que ela representa, portanto, um patrimônio que não pode ser derrogado de qualquer sorte. Que vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, como nos disse Jesus. Que aqui estamos para nos melhorarmos, mas que nada nos entorpeça a visão espiritual acerca do nosso objetivo principal, que é o de nos melhorarmos. Poderíamos indagar, que a divindade investiria milhões de anos, bilhões de anos, no contexto da criação do planeta. Milhões de anos preparando um clima favorável. Milhares de anos, quando nos referimos ao surgimento do homem, para que nós reencarnássemos no momento atual, somente para sermos mais ricos do que o nosso vizinho, para ostentarmos no churrasco da família, para mostrarmos que temos um carro do ano ou uma casa de veraneio. Será que esses são os objetivos de estarmos reencarnados mais uma vez no palco terrestre? Ou será que, apesar destas facilidades a que podemos ter acesso, ou das dificuldades que nos acolhem, devemos então transcender a visão, percebendo a grandiosidade de Deus em toda parte, sendo gratos pelo fato de termos vida e vida em abundância. Porque quando nós nos mobilizamos em torno da causa verdadeira, percebemos que a nossa vida ganha sentido. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Para nos garantir que, por vezes, aquilo que nós acreditamos como fator primordial de nossa felicidade não passa de algo que mais tarde há de se desdobrar em infelicidade, em tristeza, em melancolia. Que é necessário também dobrar-se, entendendo a vontade do Pai, que compreende o necessário para cada um de nós, que sabe o que é importante para a nossa jornada individual, porque tem conhecimento de todo o seu rebanho, porque sabe de todas as suas ovelhas, e não cai sequer uma folha da árvore sem que seja ou sem que tenha o consentimento da divindade. Portanto, é nesse sentido que desejamos tratar e entretecer considerações, para que percebamos a atualidade do pensamento de Jesus, do Cristo que já foi muito questionado, apesar de ser o ser mais biografado da história, não cabendo inclusive nela, porque quando nós compulsamos muitos livros, muitos volumes de história, não observamos a figura de Jesus, que a dividiu em antes e depois dele, antes de Cristo e depois de Cristo. Desse Cristo que foi questionado no que se refere aos milagres, que inclusive são analisados por Allan Kardec de maneira muito minuciosa em uma obra pouquíssimo estudada por nós, a Gênese, mas que ainda embaraça os especialistas, porque eles mesmos são unânimes, são categóricos em dizer que um ser com tamanha envergadura moral não poderia ser criado pela mente humana corrompida em si mesmo. Portanto, para além das discussões das querelas em torno da existência ou não da figura de Jesus, da existência ou não dos seus milagres, dos feitos, todos nós podemos nos prender às lições morais que podemos extrair do Evangelho, do Novo Testamento, representando aquilo que é necessário para que nós nos aperfeiçoemos
nos melhoremos a cada dia. E desta forma é que iremos estancar este rio caudaloso dos equívocos, drenando pacientemente a água da vida para que ela se converta em mecanismo funcional em nossas existências. É desta forma que iremos compreender a atualidade dos ensinos de Jesus, porque são nesses instantes, sobretudo muito difíceis, que poderemos dar a prova necessária de nossa fé, da fé que não vacila, que não é uma crença, que agora pode ser experimentada e em outro momento descartada, mas sim da ciência do Cristo, da atuação do Pai, que também é mãe em nossas vidas, jamais nos deixando ao desamparo, mesmo que nos encontremos aparentemente sós. Sempre haverá algum espírito a nos assistir. E é claro, a envergadura moral deste espírito depende, é claro, de cada um de nós. Porque, como disse o apóstolo da gentilidade Paulo de Tarso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E se, é claro, não pensamos o bem, não falamos do bem, não executamos o bem, poderemos então predizer que aqueles que nos assistem então são os espíritos mais frívolos, inferiores, aqueles que se atêm aos desejos fugazes, fugidios. Portanto, nesses dias difíceis, desejamos recordar da figura peregrina de Jesus que ainda hoje deseja renascer no altar de nossos corações, irradiando a luz imperecível de que é portador, para esbatermos, enfraquecermos a sombra coletiva, representada na ignorância, na violência, no desrespeito, no desamor, que ainda compõe a pauta de nossas existências, porque ainda estamos desequipados emocional e psicologicamente falando. E, portanto, é necessário refletirmos sobre as Sagradas Escrituras para então extrairmos das lições evangélicas o necessário em torno do nosso autoaperfeiçoamento, do nosso burilamento espiritual. Para arrematarmos então a proposta de hoje, permita-nos narrar uma história que se encontra registrada, encravada na obra Pelos Caminhos de Jesus. Obra essa da poetisa da espiritualidade Amélia Rodrigues, através do ditado Adivaldo Pereira Franco. Aquela época, o Cristo já era bem conhecido. Sua fama, seus feitos, os milagres que surpreendiam a todos o antecediam aonde quer que fosse. E então grande mole humana, grande massa populacional se acotovelava, desejosa de extrair uma lição que a pudesse enobrecer, dignificar a existência. Aqueles eram tempos igualmente difíceis. A grande parte da população, pelo menos na antiga Palestina, estava subjugada a Roma. Já fora vítima de inúmeros impérios. E então, desventurados, esfacelados, aqueles homens e mulheres muito simples, que de alguma sorte mantinham-se através da agricultura, de subsistência e de atividades muito primitivas, algo que os pudesse satisfazer. E o Cristo era portador de um verbo cálido, confortante, verdadeiro, estimulante. E então, num dos dias aparentemente comuns, uma mulher, ao término da preleção cristã, opta por um contato mais próximo com Jesus, dizendo no início: Mestre, permite-me pedir-lhe a licença
para falar-lhe de uma questão de foro íntimo. Porque sinto que a dor me esfacela a alma e o ânimo me abandona a vida. Ao que o mestre redargue: fala em paz e eu te escutarei. Nem sempre, Senhor, fora a mim mesmo, nem sempre fui desventurada, amargurada. O marido, passada a novidade conjugal, buscara as noitadas alegres, festivas, deixando-me ao completo abandono. A família não me recebe, porque o compromisso de casamento representa apartar-se do ninho doméstico. E os amigos refugam a minha presença porque acreditam que eu sou portadora da desgraça e queria infelicitar os seus lares. E então, diante dessas circunstâncias, Senhor, que fazer? E o mestre, então, penetrando profundamente o cerne daquela criatura e entendendo a sinceridade de suas palavras, diz-lhe que todo aquele que sofre adquire credenciais morais para reabilitar-se diante da economia cósmica, da economia divina. Que somente é solitário aquele que não é solidário. Que ela poderia dedicar-se aos filhos do Calvário, aos desventurados, àqueles que também não tinham família, convertendo-se em um grande fulcro de amor vivo, espalhando-o por toda parte. Mas a mulher, de alguma sorte compreendendo Cristo e tendo a mente a fervilhar em torno de outras questões, continua então a perguntar: mas mestre, por vezes percebo a aproximação de supostos amigos. E então, passada a novidade ou o contato inicial, apresentam eles as segundas intenções, através da tentação. São uma espécie de lobos vorazes à espreita da vítima. E, por vezes, sinto que devo ceder ao apelo da tentação. E nesses casos, Senhor, como proceder? E Jesus, observando aquela mulher dorida na lida cotidiana, diz de maneira muito serena que jamais permitisse que o combustível da ilusão caísse ou encontrasse a fagulha em torno da frivolidade, da fantasia, porque daí emergiria um incêndio de largas proporções. Que as paixões devem ser encaradas de maneira muito lúcida, porque representam por vezes desejos selvagens em torno de um gozo fugaz, trazendo posteriormente mágoas e remorsos. Que devemos sim nos dedicar ao amor, que pode verdadeiramente nos preencher, que pode nos completar o íntimo, representando a grande conquista da própria criatura. E mais claras eram as explicações de Jesus, e mais claramente então a mulher o compreendia. Mas desejava sanar uma última questão. Ainda me recordo do antigo consorte do meu marido, e me vem um sentimento de mágoa e também de ira. Então, Senhor, neste caso, como agir? E o mestre, a contemplar o zimbório celeste, a abóboda estelar, chama ao embevecimento diante da natureza em festa. E quem quer que observe
o fiapo da lua que estava minguante, poderia dizer que ela está moribunda, doente. Mas na próxima quadra, na próxima semana, ela irá banhar sua luz argêntea em outra porção do globo, alegrando e guiando os viajores. Portanto, as ocorrências que a vida por vezes nos apresente na forma da dor e do sofrimento não são para nos tornarmos ressequidos, irados ou magoados, mas para então despertar a beleza que é em nós, a semelhança de uma pedra, de uma gema preciosa que sofre os golpes do ourives, do joalheiro, para então adquirir beleza e alto valor no mercado. Portanto, devemos guiar a nossa existência em torno das virtudes do Pai, da paz, da concórdia e do amor. E desta forma, iremos alcançar a plenitude. E daquele diálogo a mulher sairá completamente transformada. E quem quer que a observasse mais tarde, seguindo as suas pegadas, poderia dizer que por ali passara um anjo da fé. Assim como esta mulher, podemos nós, na atualidade, absorver os exemplos do Cristo, transmudando os nossos contextos, para que desta forma consigamos alcançar a verdadeira plenitude. Deus seja com todos, um dia de muita paz para todos nós. Meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus para realizarmos agora a nossa oração de encerramento. Bondoso Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, por esse aprendizado de hoje. Agradecemos por estarmos, Senhor, todos envolvidos com a Tua seara de amor, com o desejo de fazer o bem, de fazer o nosso melhor. Agradecemos por mais essa oportunidade de crescimento, agradecemos pelas palavras do irmão e agradecemos por estarmos aqui com todos vocês, participando desse momento, buscando o aprimoramento dos nossos conhecimentos e buscando elevar a nossa alma. Amado Mestre Jesus, com a Tua permissão, damos por encerrado, então, a doutrinária dessa noite. Que assim seja.